Café com Destino, papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Bom dia! Mais um Café com Destino. Nós estamos numa série muito especial que está tocando profundamente a vida de Teixeirinha. Ontem ele veio trazer confissões, Wesley. É porque você sabe que o que é falado em gabinete pastoral, fica em gabinete pastoral, a gente não traz a público, né? Mas foram muitas confissões. De vício foram 14. Não posso falar, não posso, né? Mas tem de tudo, né? Tigrinho eu posso falar porque foi uma perda pública. Perdeu muito. Mas brincadeiras à parte, a gente está numa semana de um assunto muito delicado, gente. Porque a gente está falando sobre os vícios, as compulsões do ser humano. Não é fácil lidar com a carnalidade, não. Eu não sei como é que uma pessoa consegue ficar de pé num centro espiritual, gente. Porque a carnalidade, ela joga contra o nosso futuro. A carnalidade faz a gente cometer coisas que a gente vai carregar culpas, ressentimentos, problemas, que vai afetar tudo que a gente construiu. A carnalidade é terrível. Graças ao bom Deus, que pela sua misericórdia enviou o seu Filho, para que através do seu sacrifício na cruz ele tivesse acesso pelo menos ao perdão. Porque senão aí que a gente estava destruído de vez. Mas muita gente é viciado em coisas, tem compulsões por coisas, e a gente vem explicando desde ontem no Café com Destino, nessa série sobre vícios, como isso destrói, como isso escraviza. Vício te coloca na coleira, traz culpa, mancha a reputação, dá prejuízo financeiro, acaba com a família. E às vezes você está entrando em vários vícios e nem sabe. Ontem eu li um versículo que diz que tem caminhos que parecem ser bons, mas no final são laços de morte. Parece que é legal, parece que está te dando um prazer, aliás, está te aliviando, né, de algum peso da vida atual, aí parece que é bom, mas vai terminar com morte. Financeira, emocional, espiritual, familiar. Então, é muito importante que você entenda o perigo de se aproximar dos prazeres. Porque tudo começa com a busca do prazer, com a fuga da realidade e logo se converte em uma escravidão. Vou repetir. Tudo começa com a busca do prazer, com a fuga da realidade e logo se torna uma escravidão. Seja bem-vindo nessa terça-feira. Comece a compartilhar com o máximo de pessoas. Você que não está inscrito nesse canal, Wesley, você que é o nosso coordenador técnico intergaláctico dos canais de YouTube do nosso trabalho, da Casa Destino, do Instituto Destiny, tudo que a gente faz. O que a pessoa tem que fazer para estar inscrita nesse canal, Wesley? Ela precisa clicar aqui embaixo, inscreva-se. Tem um botãozinho, eu gosto do Wesley, que ele dá uma explicação bem assim abrangente, bem técnica. Aqui embaixo, inscreva-se. Vai aqui embaixo, tem um botão inscreva-se, ativa o sininho das notificações, que o Wesley não te explicou, mas eu estou te explicando. Ele é só pago só para isso, só para dar essa explicação. Por quê? Porque aí você recebe todo o nosso conteúdo. Aqui a gente tem Café com Destino, tem programas Boas Notícias todo domingo. Aliás, o programa de domingo agora foi excepcional. A gente está subindo essa temporada, né? Porque o programa Boas Notícias, que é todo domingo, é por temporada. Essa temporada eu estou fazendo sentado numa poltrona, te dando explicações sobre coisas da vida, né? Então, está ajudando muita gente, não deixa de assistir, tá? Então, esteja inscrito nesse canal e compartilha com o máximo de pessoas, dá o like no vídeo, para o vídeo chegar. Você acredita que tem muita gente que não conhece Café com Destino? Que precisa, gente, isso aqui é uma escola de vida gratuita. A gente te ensina aqui o que a escola não te ensinou. Lidar com gente, lidar com as próprias emoções, lidar com dinheiro, ser uma pessoa mais espiritualizada, perdoar, ser grato, mas também ter ambição pelo que você ainda precisa conquistar, sonhar. A gente te ensina a vida aqui.
Para quem não me conhece, está caindo de paraquedas hoje aqui, meu nome é Thiago Brunet, quero ser teu professor de vida. A gente gratuitamente já está quase 5 anos só aqui no Café com Destino, há mais de 10 na internet, ajudando pessoas gratuitamente. Então esteja conosco aqui e seja um aluno do Café. Hoje nós vamos falar sobre vícios emocionais. Gente, o que tem de gente viciada em emoções negativas? Quer ver o vício campeão? Vou começar pelo vício campeão. Carência. O carente faz de tudo para estar com todo mundo, para não ficar sozinho, para se sentir bem, cria um complexo de aceitação e aí ele faz o que pode e o que não pode para se sentir aceito, usa roupa que nem cabe nele, compra carro que não pode comprar, relógio que não pode, blusa que não tem dinheiro, dá um jeito para se sentir aceito por causa da carência. E se você se livrar da carência, você vai perceber quanta gente ruim você se juntou. Porque quando você não é carente, você é seletivo. Vou repetir porque isso é muito forte. Quando você não é carente, você é seletivo. Mas esse cara não tem um bom caráter. Essa pessoa não me ensina nada, só tira. Você começa a ficar seletivo. Quando você é carente, todo mundo serve. Então a carência é um vício emocional destrutivo, mas nós temos vários outros. Culpa, ressentimento, vitimismo. Tem gente que é especialista em ser vítima. Coitadinha. A necessidade neurótica de aceitação. Tudo isso são vícios emocionais que nós vamos trabalhar hoje, porque talvez você tenha ele em algum grau de intensidade. Às vezes não é tão alto. Às vezes você tem culpa, mas não é tão alto a ponto de te roubar teu sono. Mas a culpa é um vício emocional. Né? Às vezes você tem ressentimento. Não é, às vezes, uma coisa tão séria a ponto de você estar isolada, mas está te machucando. Existem níveis emocionais, Teixeira, que é por grau. Tem gente que está no último grau do vitimismo. Tudo ele se faz de vítima. Tudo ele acha que é contra ele. Tudo ele acha que estão armando contra ele. Né? Sai uma nova lei no país e fala, isso foi por causa de mim. Ele se acha até importante, né? De tão vítima que ele se faz, ele acha que tudo é contra ele. Então nós vamos falar sobre isso e principalmente sobre a carência, que eu acho que é um problema que precisa ser resolvido. Gente, quanta gente se meteu num relacionamento ruim, relacionamento pesado, destrutivo, tóxico, porque estava carente. Ele não teve força para sair. Se isso já aconteceu com você, se você, querido aluna, querido aluno, já entrou em algum negócio, em alguma amizade, algum relacionamento amoroso por carência, comenta aqui, vai agora nos comentários que eu quero te conhecer. Thiago, eu já fiz essa besteira. Por carência, chamei o cara para ser sócio, eu que fazia tudo, só queria companhia, chamei ele para ser sócio, agora o cara tem 50% do meu negócio, só eu que faço. Thiago, por carência eu me relacionei com uma pessoa, perdi anos da minha vida. Se você já fez uma besteira, já tomou decisão errada por carência, comenta aqui no chat online agora, eu quero ler. Ontem nós falamos sobre prazeres deliberados. Você sabe o que é um prazer deliberado, Teixeirinha? Não. Prazer deliberado é quando você tem consciência do que vai fazer e escolhe. Tem o prazer por impulso e tem o prazer deliberado. Deliberação é o contrário de impulsividade. Então, qual o pior prazer? É o deliberado, porque o por impulso pode acontecer com qualquer um e é fácil de explicar. Inclusive, carnalmente é fácil de explicar. Caramba, foi um acidente. Caramba, foi um impulso. É ruim da mesma forma, a consequência é a mesma, mas eu digo que é explicável. O prazer deliberado, você parou, pensou, eu vou fazer. Isso é pior, porque você teve o poder de análise. E aí, você entrou porque quis. Não tem como culpar ninguém. Não tem como culpar ninguém. Então, o prazer deliberado, ele é um passo para um poço sem fundo. O prazer deliberado, a busca pelos prazeres, é um passo para um poço sem fundo, que são os vícios. Ontem a gente falou sobre vícios e compulsões. Hoje, especificamente, eu vou te ensinar sobre vícios emocionais. Então, a gente busca um vício ou desenvolve uma compulsão quando a gente está querendo fugir de uma realidade. Quando a gente está querendo fugir de uma realidade.
Tem gente também que passou por alguns traumas na infância que ela, para diminuir a dor do trauma, ela vai para algum tipo de vício, que é fuga de realidade ou alguma compulsão. Tem gente que come, por exemplo, fora de controle para destruir o próprio corpo. A pessoa não se ama. A pessoa tem um problema com ela mesma. E como ela tem um problema com ela mesma, ela vai descumprir o principal mandamento. Quando alguém perguntava para Jesus assim, qual o principal mandamento? Ou me resume toda a Bíblia em um mandamento. O que ele dizia? Simples. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se amar é mandamento. Você só pode amar os outros se amar você mesmo? Já parou para pensar nisso? Vamos mais profundo? O Espírito Santo habita onde? O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não é uma pessoa separada, avulsa. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo habita onde? Onde é o templo do Espírito Santo? Seu corpo, está na Bíblia. Seu corpo é o templo do Espírito Santo. Então, quando você não se ama, você não está amando a Deus, porque Ele mora aqui, e você não está amando o próximo, porque você só consegue amar o próximo se você amar a si mesmo. Olha que sério! Quando você entra num vício, numa droga, num alcoolismo, num jogo online, jogo, seja o que for, que te vicia, que te destrói, que rouba a tua vida, que rouba teu dinheiro, que rouba a tua energia, rouba a tua reputação, você tá descumprindo o principal mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. O problema é que nem todo vício é visível. Aliás, a maioria dos vícios dá para esconder. É dificilmente alguém vai botar um vício para fora. Tem uns que não dá para esconder, por exemplo, alcoolismo, vício em tabaco, né, em nicotina, a pessoa está fumando o tempo todo, está bebendo o tempo todo e tal. Não dá para esconder. Mas tem muitos vícios que dá para esconder. Muitos vícios que dá para esconder. E os vícios que não são visíveis são os mais difíceis de tratar, porque ninguém sabe. Você finge que está bem em público, no privado você é um escravo, é uma escrava. Eu quero fazer agora, estou sentindo aqui espiritualmente isso, uma declaração de liberdade. Você que está me escutando agora, meu aluno, minha aluna, que em público você é uma coisa, no privado você é escravo de outra coisa, você vai declarar agora nos comentários: eu serei livre. É uma profecia isso. Eu serei livre. Você que em público parece estar bem, mas no privado você sabe que é escravo de alguma coisa, você vai declarar agora. Vai para os comentários e declara: eu serei livre. Até porque a Bíblia diz que tudo que está oculto vai ser revelado. Nada escondido vai ficar escondido. Declara a tua liberdade agora. Declara nos comentários: eu serei livre. Eu vou sair fora disso. E seja um vício, como eu falei ontem, os múltiplos vícios, né? Álcool, droga, prostituição, compulsão da carne, pornografia, jogos, seja qual for o vício, a internet, ou, como a gente está falando hoje, os vícios emocionais. Baixou minha cadeira aqui, peraí. Pronto. Ou os vícios emocionais. Carência, ressentimento, culpa, vitimismo, necessidade neurótica de aceitação. Gente que é viciada em sofrer. Gente que sai de um problema e entra em outro. Sai de uma dívida e entra em outra. Sai de um relacionamento tóxico, escolhe outra pessoa tóxica. Gente viciada em sofrer. Existe isso, Thiago. Estuda aí, vê a sua volta. Vê que tem gente que está no ciclo eterno de sofrimento. Não sai disso. Não consegue se libertar disso. Pesquisa da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, mostra que o cérebro humano pode se viciar em emoções negativas da mesma forma que se vicia em drogas ou nicotina. Gente, é estudo, é ciência. Você pode se viciar numa emoção negativa, como o vitimismo, como a culpa, como a carência, da mesma forma que vicia em álcool e em droga. Então, assim, o cérebro, ele começa, ele tem vários instintos de proteção, vários gatilhos de proteção,
e ele erroneamente pode entender que esse vício é uma proteção para você. Por quê? Porque nessa hora que você está praticando o vício, está te dando uma fuga da realidade, uma certa paz. Você não está vivendo aquela tristeza ou aquelas acusações, aquela vida terrível que você vive quando está fora do uso do vício, aquela dor, sabe? Aquela dor. Então, o cérebro entende que aquela cocaína te deixa 5 minutos sem aquela dor, que aquela maconha, que aquele álcool, que aquele joguinho, que o compulsivo sexual, naqueles 5 minutos, ele não sente aquele tormento que é a vida dele, e aí o cérebro começa a fazer você viciar nisso, porque entende que de alguma forma está te protegendo. Você está fora daquela perturbação momentânea, você fica 5 minutos sem ser perturbado. Lembre-se também que todo vício dura muito pouco o efeito. Então o cara usa uma cocaína ou qualquer outro tipo de vício, da internet, do que for, é muito pouco tempo o efeito. Depois a realidade volta e volta pior, porque aí volta com culpa, volta com vontade de acabar consigo mesmo. Eu não presto, estou sempre caindo nisso. Autodestruição. Então não dá para brincar com os vícios, principalmente os emocionais. Não dá para brincar, né? Todos os vícios são perigosos, mas os emocionais podem destruir tua vida por causa da depressão, da ansiedade, do ataque de pânico. Quais são os principais vícios emocionais? Para quem vai anotar, papel e caneta na mão. Culpa, ela impede o perdão próprio e ela te escraviza no passado. A culpa é terrível. A culpa é um dos piores sentimentos que tem, tá? Negativos. Primeiro porque ela faz com que você não se aceite. Aí você tem Jesus, que morreu na cruz, te perdoou, te aceitou, com todos os seus erros e todos os seus defeitos, e você, que tem um senso de justiça maior do que o do próprio Jesus, acha que não tem que se perdoar. E trabalha essa culpa por muito tempo. Existem coisas que a gente fez que é vergonhoso demais. Existem coisas que a gente fez que causaria danos à nossa reputação para sempre. Existem coisas que a gente fez que, se as pessoas soubessem, iriam prejudicar tudo que a gente construiu. Traria uma vergonha eterna. Por exemplo, é muito comum eu receber mensagens na internet, por exemplo, de uma moça escrevendo: Thiago, eu tenho uma culpa que eu não consigo me livrar, que foi um aborto que eu fiz. Um momento de fraqueza emocional, o cara falou que não queria mais ficar comigo, eu fiquei desesperada, abortei. Isso já fazem 3 anos, nunca mais eu consegui dormir. Eu não consigo falar com Deus, eu só consigo chorar. Hoje que eu tenho ideia do que eu fiz e tal. É muito sério? É. Foi um pecado? Foi. Mancha a reputação da pessoa? Se virar público? Mancha. Porém, eu tenho uma boa notícia para você. Não existe pecado, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não existe erro. Não existe vício que Jesus não perdoe e abrace você depois. Nós estamos falando aqui que uma das curas para o vício, ontem eu comecei adiantando, número 1, arrependimento. Aí tem o buscar ajuda profissional, tem vários que a gente vai te ensinar durante a semana. Mas uma das curas do vício é você se apegar à única pessoa que nunca vai te julgar pelo que você fez. Você pode falar com a pessoa que mais te ama no mundo, que ela pode até te amar, mas vai te julgar pelo que você fez. Jesus não. Jesus não. Jesus, ele não só te ama, ele não julga. Porque como ele é presciente, ele já sabe todas as coisas, quando ele morreu na cruz por você, ele já sabia que você ia fazer isso. É assim, Thiago? É. Ele sabe todas as coisas.
E na cruz ele já sabia disso. Então quando você vem chorando pedindo perdão, para ele é fácil te abraçar e te perdoar. O arrependimento traz perdão divino. Porque ele sabe tudo, não tem surpresa para Deus. Deus não está falando, caramba, hein? Você teve coragem de fazer isso, meu filho? Ele já sabia. Por isso que você precisa se aproximar de Deus em arrependimento. Porque é uma das formas, talvez a principal, de você começar o processo de libertação de vícios, principalmente os emocionais, como culpa, ressentimento, necessidade de aceitação, você não aceitar a si mesmo, vitimismo, carência. O ressentimento, né? A gente falou de culpa. O ressentimento agora, ele é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Você fica ressentido, fica cheio de raiva da pessoa, fica torcendo para ela morrer, fica não sei o quê, jogando praga, sem saber que esse veneno, quem está bebendo é você, não é a pessoa não. Ressentimento é terrível. A gente não pode viver de ressentimento. A vida é muito curta. A gente tem que perdoar, deixar para lá, igual Jesus fez. Aqui, ó, Jesus na cruz. O pessoal zombando dele, os romanos cuspindo, abrindo aqui a costela dele com lança. E Jesus, Pai, perdoa. Os judeus zombando, ué, tu não era o Messias? E Jesus, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Jesus mente? Não. Jesus mente? Não. Então, quando Jesus fala, eles não sabem o que fazem, eles sabiam o que estavam fazendo? Não, Jesus não mente. Jesus está falando, perdoa, não é porque eu sou bonzinho, quero que eles são maus e sejam perdoados, não. É porque eles realmente não têm noção do que estão fazendo. Eles estão obedecendo a ordem de alguém, eles estão achando que estão lidando com o malfeitor, eles não têm a mínima ideia que estão lidando com o Filho de Deus. Perdoa eles não sabem o que fazem. Olha o nível de consciência de Jesus, meu Deus, isso é uma aula para a gente. Então, quando você não perdoa por causa do ressentimento, a outra pessoa está vivendo e quem está preso é você. Carência. Transforma o que deveria ser amor, carinho, em necessidade neurótica pelo outro. Transforma a outra pessoa num ídolo. A carência pode te levar ao pecado. Então, por causa de carência, você faz qualquer coisa. Se mete em qualquer problema. Vai em lugares que você jamais deveria ter pisado. A carência é um vício que você precisa se livrar hoje. Deixa eu te falar uma coisa. Se você quer se livrar da carência, você vai fazer uma declaração profética agora nos comentários. Você vai escrever assim, ó, carência nunca mais. Profetiza. Se você quer se livrar da carência hoje, se você identificou, Thiago, eu tenho esse problema, você vai botar carência nunca mais. Carência nunca mais. Então, quando você não se livra dos vícios emocionais, você vive num ciclo repetitivo de dor e frustração. Por que eu estou te ensinando? Por favor, gente, identifica teus vícios emocionais, os teus vícios carnais também, como nós explicamos ontem, e se livra deles. Senão você vai entrar num ciclo repetitivo de dor e frustração. Você não vai conseguir se relacionar com ninguém. Ninguém lida bem com viciado. Você vai prejudicar a sua família. Você que tem um viciado na família, em qualquer tipo de nível de vício, tá? Qualquer vício que eu citei, desde os carnais, álcool, drogas, joguinho, internet, pornografia, compulsão sexual, até os emocionais, carência, vitimismo, ressentimento, culpa. Comenta aqui, Thiago, eu tenho alguém na minha família que tem um vício. Não precisa falar qual é não, para não expor ninguém. Só fala assim, eu tenho uma pessoa na minha família que tem um vício. Pode comentar. Mas deixa eu te dar uma palavra. Enquanto a vida, diz a Bíblia, há esperança. Enquanto a vida, há esperança. Nenhum dos teus vai perecer no vício. Nenhum da tua casa vai morrer no vício. Você não será dominado nem escravizado pelo vício. A liberdade está a caminho. Nós declaramos que a liberdade está a caminho. Tem gente que se vicia com uma boa desculpa. Quantos homens trabalhadores eu conheço? Homens sérios. Homens que dão a vida pelo trabalho e pela família. Se viciarem em algo pelo excesso de trabalho. Para alcançar alívio, Teixeirinha. Porque tem o viciado... vou usar uma expressão feia, mas o vagabundo, sabe? Não faz nada da vida,
aí se vicia porque estava na roda errada, escutando pessoas erradas. Tá? Mas tem que parar para pensar nas pessoas sérias que eu conheço, que já entraram no vício por excesso de trabalho, queria dar uma aliviada no trabalho, precisava aliviar a pressão que estava vivendo em casa e acabou entrando num vício, numa bebida, por exemplo. Se a pessoa já tinha uma tendência carnal forte, ela se vicia em prostituição e às vezes era uma boa pessoa. E é por isso que você precisa rever tua vida hoje, pedir perdão pelos seus erros e pecados, buscar ajuda profissional se o teu vício, por exemplo, é químico, tem que ter ajuda profissional, terapêutica. Se é vício emocional, também tem que ter ajuda terapêutica. Mas o principal é a libertação espiritual. É a libertação espiritual. Às vezes você está viciado em remédio, como eu falei ontem, que é uma droga lícita, mas está te destruindo. Está te fazendo ser preso, escravo, você está na coleira disso. Tudo que te prende na coleira, você tem que se libertar. E eu espero que o Café com Destino esteja abrindo tua mente e te levando para um próximo nível. No livro Ganhe o Mundo Sem Perder a Alma, eu explico num capítulo sobre os vícios lícitos e os ilícitos. Que é um capítulo que eu falo que pessoas ricas, elas não têm excessos de prazeres lícitos e não se misturam com os ilícitos. Quem prospera. Então, você tem que, até para ganhar dinheiro, você tem que aprender sobre os prazeres lícitos e ilícitos. O livro Ganhe o Mundo te ensina tudo sobre isso. Alguns recados rápidos. Gente, agora, em janeiro, nós temos o grande Método Destiny. O primeiro Método Destiny do ano vai te levar para outro nível. Você vai começar 2026 com força total, 29 e 30 de janeiro, aqui em Alphaville, na nossa sede, na nosso auditório com tanta excelência. Você vai conhecer tanta gente bonita de vários lugares, vai se conectar com gente que está indo para lugares maiores que você, que vai te levar junto, você vai fazer negócio, você vai empreender, além de 2 dias de imersão comigo nos princípios milenários. O único método mundial 100% baseado em princípios milenários. Método Destiny, o primeiro do ano vai explodir, porque vamos preparar a nossa turma para viver um 2026 extraordinário. E a boa notícia é que pela primeira vez a gente vai fazer uma Black Friday. A gente não entra em modinha, em nada. A gente está aqui, ó, consistente, constante, a vida toda. Nosso Instituto de Educação está treinando milhares de pessoas por ano, mas a gente resolveu fazer uma Black Friday esse ano para te ajudar. Então, você vai entrar no link do Método Destiny que está na descrição desse vídeo e vai digitar, na hora de fazer a sua inscrição, cupom BLACK30. BLACK30. Com isso, você vai ter 30% de desconto no Método Destiny e vai poder participar. Essa promoção só vale até dia 30 de novembro agora. 30 de novembro. Então, já adquire hoje. Leva teu esposo, tua esposa. Não faz sozinho. Se você tem sócio, leva teu sócio. Se você tem filho adolescente, por favor, leve teus filhos adolescentes. Método Destiny é revolucionário. A gente vai trabalhar princípios, coisas que estão dando certo há milênios, que você precisa aplicar na tua vida hoje para garantir uma vida de paz e prosperidade. Não tem como você ficar de fora, tá? Mais 2 recadinhos. Em janeiro agora também temos só 15 vagas. O T.D. Jakes, uma das maiores referências de liderança do mundo, me convidou para uma mentoria. Eu e ele vamos fazer uma mentoria em Dallas, Texas, lá na casa dele, na região dele, né? Para empresários, grandes empreendedores, líderes espirituais, inclusive, pastores, gente que está envolvida com gestão de pessoas e quer aprender sobre liderança, sucesso com quem sabe. T.D. Jakes é best-seller do New York Times, apresentador de programas de TV, mentor do Denzel Washington, da Oprah Winfrey. Inclusive, essa semana ele gravou um podcast com os dois, com a Oprah e com o Denzel Washington. É um dos maiores pregadores da atualidade. Milhões de seguidores. T.D. Jakes é um fenômeno. Então, eu e T.D. Jakes vamos estar 19 e 20 de janeiro em Dallas, no Texas. Então, você tem que ter passaporte, tem que ter visto americano, tem que ter condições de pagar essa mentoria. Só 15 vagas. Só pode quem é empresário ou líder espiritual, porque vai ser direcionado para esse público. E você pode estar conosco, é um grupinho de 15 pessoas só, porque vai ser bem íntimo com o T.D. Jakes e comigo lá nos Estados Unidos, em Dallas, tá bom? E o último recado é que em maio nós estamos indo para Israel. Todo ano a gente faz a nossa viagem de inteligência espiritual em Israel. Esse ano vai ser de 14 a 22 de maio.
Vamos para Jerusalém, batismo no Rio Jordão, Monte Sião, Monte das Oliveiras, Getsemane, Mar da Galileia. Cada lugar desse vai ter a minha palestra de inteligência espiritual, além de hotéis maravilhosos, de passeios fantásticos. Nós vamos passar uma semana juntos na terra de Jesus, imperdível. Eu faço isso há 17 anos. Há 17 anos eu vou para Israel. Todo ano é uma surpresa, todo ano é melhor do que o outro. Então, esse ano eu quero te guiar pela terra de Jesus. Vem comigo, com a minha família, de 14 a 22 de maio. Todas as informações é com a agência West Travel, que já nos leva anos para Israel. O link está aqui na descrição desse vídeo também. Um beijo para vocês, paz e prosperidade e até amanhã, 6h57 da manhã.